divulgar a impetração, o mandado de segurança. Com a palavra, doutor Hélio Barreto. Luiz Fux, eminente ministro Luiz Fux, eminente relator ministro Marco Aurélio, eminente ministro Luiz Roberto Barroso, eminente ministro Alexandre de Moraes, eminente ministra Rosa Weber, eminente membro do Ministério Público, a vênia devida à distinta plateia e aos servidores por terem me acolhido novamente, né? Então, eu tenho que ser grato. E esse assunto, ele lastimavelmente dura 17 anos. E ontem eu assisti, eu já quero me solidarizar à ministra Rosa Weber por ter ontem um ponto fora da curva, a senhora me perdoa com toda a vênia, o assunto que está sendo ventilado na imprensa de um judicionado seu ter falecido ao longo da processualidade. E isso eu tenho certeza que não é culpa do Judiciário. O Judiciário aqui, representado pelo eminente ministro Marco Aurélio, que é relator dos autos principais, aí 601848, por sucessão, naturalmente, ele está aqui desde 2006. Nesse período, 5 clientes meus faleceram. E não atribuímos, de modo algum, o grupo de clientes, culpa ao Judiciário. A recalcitrância do Banco Central, a recalcitrância da União, em reaver investimento realizado durante 40 anos, sem discussão de um único centavo de valor além do devido. Há uma discussão no MS 36674, relatoria do ministro Alexandre de Moraes, com respeito ao ferimento da competência exclusiva, se me permite, ministro, com todas as vênias, a competência exclusiva do Senado Federal de autorizar a venda da participação da União no Banco do Brasil, fruto dos decretos 9984 e 10006 de 2019, que são absolutamente inconstitucionais, porque é matéria de venda de instituição financeira, cuja prerrogativa funcional é exclusiva do Senado Federal, daí porque, se me permitem invadir os autos ali, mas eles têm solução direta nos presentes autos, em 36674, em que se pede a presença do presidente do Senado Federal para participar, inclusive é uma decisão de Vossa Excelência de ontem, que eu já, ao chegar na corte, eu acabei agravando. A grande questão, Vossa Excelência também relatou o RMS 36404, e aqui eu já chego diretamente nos autos, em que, desde o início, não foi, Excelência, ao órgão, o Banco Central, nunca foi o Banco do Brasil, nunca foi a União, foi a Presidência da República, foi o Banco Central e foi o Banco do Brasil. E, aliás, diga-se passagem, em atos que beiram a fraude e beiram exatamente a prática de crimes contra o sistema financeiro por conta de terem recebido investimento durante 40 anos e nunca terem pago um centavo sequer. Mais do que isso, terem se louvado de práticas comezinhas desde 1999, com a intervenção, não só no BESC, nos demais bancos estaduais, sob a alegação de serem bancos políticos e deficitários. Em 2002, o Banco do Estado de Santa Catarina foi federalizado. No ano seguinte, sem investimento de um único centavo, o banco, que teve fuga de investimento, pagamento de PDI, passou a ser superavitário. Logo, a intervenção de 1999 era fraudulenta, não era verdadeira. Mais do que isso, nunca se pagou aos investidores durante 40 anos. Aqui, nesta tribuna, eu tenho a presença do doutor Abelardo Gomes, filho, neto do governador Celso Ramos, que foi o fundador do banco, consultor-geral do Senado, é solidário com a causa, foi um dos primeiros acionistas e desde 2008 não recebe um centavo de dividendos do banco. E agora o banco vai ser vendido. O Banco do Brasil vai ser vendido. Por que, se ele dá lucro? Por que vai ser vendido sem autorização do Senado? Por que vai ser vendido sem autorização da CVM? Por que vai ser vendido sem auditoria interna e externa? Por quê? Qual é a alegação? Aonde que nós estamos? Vender uma entidade que dá lucro simplesmente para seguir um programa de governo, não um programa de Estado. Nós estamos afundando o país, nós estamos tirando a garantia imobiliária que dá rentabilidade e garantia ao patrimônio da dívida externa nacional, que é 300 trilionária.
Ora, se nós tiramos o imóvel que dá garantia, que dá sustentação ao pagamento da dívida pública, como é que nós vamos pagar a dívida pública? Não vamos tirar. Ah, vão vender o banco, vão pagar a dívida ali do Zé da Esquina, do pastel? E agora, como fica? Então, nós estamos no momento de o judiciário dar um basta, de chegar e dizer, chega, o Banco Central tinha a obrigação, como gestor de todo o processo de intervenção e depois nos atos que levaram à incorporação. Aliás, a incorporação foi fraudulenta do BES com o Banco do Brasil. Os autos estão com a íntegra da auditoria da KPMG, que alegou em 2008 não haver demandas. As demandas foram entre 2002 e 2004. O ministro Alexandre de Moraes, meu sucessor, o colega que já saiu da tribuna, utilizou de um vídeo de julgamento. Eu também utilizo de um vídeo de julgamento dos autos do HD 324, onde na segunda parte do julgamento foi determinado o levantamento e pagamento dos acionistas. Só. E aí, o que aconteceu? Ato contínuo, depois do dia 8 de agosto de 2018, determinado o pagamento, aquela decisão que era para ter sido publicada não foi. Só, né? Então, a parte, na forma dos artigos 269 a 275, tendo acesso ao vídeo de julgamento, intima administrativa e judicialmente e cumpre o ato, formalmente. Ora, como se fosse o oficial de justiça ad hoc. Banco Central, Banco do Brasil, União, foram intimados administrativa e judicialmente e nada fizeram. O julgamento do RMS 36.360, excelências, é fruto do mandado de segurança que foi julgado no mesmo dia, 8 de agosto de 2018, sendo que, desde aquele dia, foi dito que era o presidente do Banco Central na condição de ministro de Estado. E nessa condição, a competência originária, o ministro Luiz Fux, que sabe disso perfeitamente, ele tem a competência originária do Superior Tribunal de Justiça para ser demandado em sede de mandado de segurança. Ora, ele fraudou na intervenção, fraudou na incorporação, fraudou na federalização, como gestor, por si, pelos anteriores e por ser crime de ação continuada ou atual. Então, esse mandado de segurança é contra o presidente do Banco Central, que, por sua vez, a competência originária é do Superior Tribunal de Justiça. Diga-se de passagem, já como préter definido no mandado de segurança 35.476 de relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, onde foi originada a matéria. Tudo começa no plano do AI 601.848, relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, onde as provas que se objetivava produzir, requeridas para a parte adversa não as produziu ou não sonegou o acesso às provas que foram alvo dessas fraudes todas. Pois bem, veio a lei de transparência, obtivemos os pedidos em todas as esferas até chegar na chamada CMRI, que é uma comissão que tem um caráter de que as decisões por ela proferidas, salvo melhor juízo, não são alvo de recurso. Ora, estão acima de qualquer condição de status de ministro, é um superministério, porque acaba decidindo por todos os ministérios, e está acima do presidente da República. Nem o presidente da República tem acesso à decisão por ele tomada. A comissão, hoje, depois de ver que estava tomando todo tipo de decisão e alvo de todo tipo de mandado de segurança, resolveu barrar e criou uma série de empecilhos para não chegar na CMRI. Mas esse chegou. Houve a decisão, houve a sonegação de informações. Então, se de um lado há o pedido para acesso à prova, do outro lado há o pedido para execução por reunião de processos. Porque o HD 324, hoje a execução PET 12825. E, por fim, excelência, aqui, há 6 anos, eu venho pedindo, o ministro Marco Aurélio sabe melhor do que eu, há 6 anos se pede que o acervo demandado, o acervo litigado, seja objeto de crescimento econômico para poder pagar. É o único ativo, o único, contra a União ou contra qualquer ente da administração pública federal, estadual, em qualquer esfera de poder, que diz, olha,
vamos crescer para poder pagar. Por quê? Porque o Estado está combalido. O Estado já não tem mais condição de pagar. Mas ninguém quer isso. Por que será? Por que será que os senhores dos precatórios não querem se dar espaço para que as pessoas legitimadas no direito de exercício do poder criem novas formas de receber o seu dinheiro? Porque existe uma máfia, a máfia dos precatórios, me perdoe, a verdade é só essa, né? Isso é o zero e vezeiro e todo mundo sabe que a mídia fala sobre isso. Advogado que atua na esfera do direito administrativo não permite que os demais se acheguem e os juízos, infelizmente, são mais solidários com essas teses. Infelizmente, é a verdade que eu lamento muito colocar. Então, se o Estado brasileiro precisa de solução para o pagamento dos seus débitos, a solução é esse acordo. Então, eu peço vênia ao eminente ministro Marco Aurélio pela forma até um pouco mais agitada. Doutor, foi eloquente. Eloquente, porque são 17 anos, não é um dia nem dois, não é? E na outra feita, era a relatoria do ministro Edson Fachin, uma MS 33.990, contra ato do ministro Marco Aurélio, eu ainda disse, o ministro Marco Aurélio é, para mim, a pessoa indicada que eu confio e continuo confiando como o gestor e o relator, não só do processo para efeito de dirimir, como para efeito de conciliação. Isto porque, ministro, eu vou lhe dizer a verdade, o senhor não sabe, mas eu cheguei aqui em 2006, tá? E aí eu comecei a conhecer os ministros. E quando eu conheci, dali em diante, quando chegou a relatoria do ministro Marco Aurélio, alguns advogados me disseram que o senhor, eu vou lhe ser bem honesto, que o senhor era passivo de ser comprado. E aí eu fui checar a informação e descobri que o senhor não era um homem honesto. E por isso, ministro, eu continuo apostando no senhor, porque o senhor merece toda a minha consideração. Eu tinha que esclarecer a sustentação oral do julgamento anterior, assim como fiz por entregar um pendrive ao ministro Luiz Fux, que guardou consigo, porque eu pedi, ministro, esse pendrive é a solução do pagamento da dívida externa brasileira. Foi ou não foi, ministro? E é isso que eu tenho. 6 anos esperando a vez de resolver esse problema. São 17 anos, é fruto de estudo na Universidade de Coimbra. Quem me deu a solução não fui eu. Foi o professor catedrático falecido João Calvão da Silva, da Universidade de Coimbra, que me deu a sugestão de resolver o problema do pagamento da dívida do BESC, fazendo crescer o Estado brasileiro. Com essas considerações, eu peço vênia e provimento e peço aí, novamente, desculpas pela forma mais intempestiva de me colocar.